Dá uma É. paulada. É meu papel aqui é esse, tá? Eu fui Tá bem, contratado cara. pelo Tony para sentar o braço. Essa é meu contrato. Pode sentar, depois ler as cláusulas. Eu não posso fugir disso, Tá bem, tá? não, tá bem. É justo, É, é justo. é justo, né? Ah, assim como tu vai ter aquelas pessoas que vão, né, fazer as boas-vindas, né? Bons anfitriões, eu tenho que ser o carrasco. Não esquece que eu tenho um contrato com o Tony. Quando tu vier falar da tua palestra que tu vai dar para nós aqui, eu também já assinei esse contrato, tá? Putz, aí é brabo. Aí então vamos maneirar. Bolinha, o que eu E, quero te dizer é o vamos seguinte: lá. tu foi contando a história, a gente se emociona, e eu fui, como sempre, aqui eu fui tentando. Eu não estava escrevendo nada, né? Porque era uma história até então, mas aí fui. Eu tenho aqui, ó, olha como é que está aqui o meu infográfico aqui, ó. Tá vendo meu É o infográfico aqui, infográfico. ó? Ó, esse é o meu infográfico. É, porque, para eu não esquecer de algumas coisas, mas no fim aqui eu vou acabar esquecendo, que tá uma bagunça aqui, né? Mas é o seguinte, eu queria te dizer primeiro que eu vim de terno, porque era a live dos campeões, e só roupa de campeão é que merece estar aqui. O Matheus entrou pela porta dos fundos, sentou ali, a gente deu uma chance para ele hoje, né? Que isso aqui é a live dos campeões, então, né? Sabe como é que é? Aliás, eu já digo de antemão para os amigos colorados, se querem ver título esse ano, se voluntariem para mesários, porque senão não vai ter como ver título esse ano. Tá? Toyotão não vale. Olha só, primeiramente, Bolinha, eu queria dizer para ti sim que eu tenho um carinho muito grande pelo Alegrete. É um lugar que eu tive como instrutor de dança, né? Eu tive aí no Capela Queimada. Quando eu dancei com o Piá do Sul no Fegarte, que aí os nossos amigos do Bloco 6 aí trouxeram tudo isso de volta, e eu tinha coisa que eu não lembrava mais da minha história, e eles fizeram, né? Porque eu sou muito relaxado para essas coisas. Eu não guardo, eu não lembro, eu não tenho muito pouca coisa eu tenho guardado. E os amigos do Bloco 6, que nem tu diz, eu acho que eles estão com um compilamento lá maior que o do próprio MTG, em termos de vídeos e relatos, né? O Diogo, o Juvenardi é uma sumidade nesses números, e essas lembranças é fora do normal. E eu agradeço muito ao Bloco 6 assim, por ter esse respeito com quem fez a história dos festivais, dos nossos festivais. Então, eu acho que eles conseguiram trazer isso de volta. Eu não quero me estender, mas eu vou começar dizendo assim, ó, que eu e tu somos muito parecidos, fora a beleza que tu me ganha disparado, tu é tipo artista da Globo, né? E eu sei disso, eu não vou querer medir isso aí, tu é o cara bonito, não adianta eu querer entrar nessa, mas nós somos muito parecidos, inclusive em história. Quando eu tinha 32 anos, 35 anos, eu acho que foi 32, 30 e poucos anos, eu tive no Alegrete numa missão muito árdua e muito emocionante, que eu fui encontrar a minha genitora em uma favela aí do Alegrete. Eu pesquisei com a inteligência da Brigada Militar, com a inteligência das Forças Armadas, até encontrei-a, que eu tenho uma história muito bacana que o Pedro Darcy sabe. Eu sempre digo isso porque ele é meu padrinho, e por isso que eu tenho um amor muito grande por ele. E eu fui atrás dela com todo carinho e respeito, né? Mesmo respeitando aquela que me criou como mãe hoje, que eu tenho ainda, né? A que já partiu também, que tu falou aí, me emocionou quando tu contou a tua história. Então, eu vejo sim que nós somos muito parecidos. Desculpe eu te ofender dessa forma, mas emocionalmente nós somos muito parecidos. O Fábio Arrasador está aqui, sabe o quanto eu sou chorão, o quanto eu sou emotivo, o quanto eu começo a falar dentro do grupo, eu já estou chorando. Falando para ele, dando aula, porque eu acho que tem que ter emoção. As coisas têm que ser dessa forma. Tu hoje trouxe aqui a fórmula de ser campeão estadual. Tu mostrou tudo. E mais do que tu, os teus mostraram a fórmula de ser campeão, como foi mostrado, como foi comentado aqui lá no YouTube. Tá? Queria deixar um abraço também registrado ao Marcello Mastroianni, que está lá no YouTube, não sei se já foi embora, mas está lá, o Marcelo Martinelli, uma pessoa que tem muito carinho, uma pessoa que ama a arte, e eu gosto muito dele. E veja bem, 40º, 40, 39, quem estava a teu lado quando tu
sofreu isso, saiu campeão contigo. A entidade se tornou campeã contigo. Tu contou essa história. E é isso que eu procuro sempre falar dentro de uma estrutura organizacional, emocional de uma entidade que quer chegar lá. Em muitos lugares me faltou estrutura. Estrutura financeira, mas também a estrutura de não se organizar para fazer acontecer da maneira que tu mostrou. A estrutura humana de acreditar, de não desorientar numa primeira derrota. E eu posso dar um exemplo aqui, eu não tenho, como todos conhecem. O Tony sabe disso. Eu nunca contei com a BVB. A boa vontade da banca sempre foi contrária ao Camilo. A caneta que pesou para ti e pesa até hoje desde 2017, pesa em toda a minha carreira como instrutor de dança. E eu não tenho problema com isso. Inclusive, uma vez tive até uma briga, meu padrinho, que está aqui, ficou chateado comigo que eu cobrei dele uma coisa, e ele depois me mostrou que não era isso. Mas eu sempre foi pesado comigo a caneta. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que, por exemplo, o Tony, num certo rodeio em Caxias do Sul, no final de todos os grupos, alguém chegou para ele e disse assim, ó, linda apresentação do grupo do Camilo, vai ser um baita grupo, hein? E era a primeira vez, era a minha estreia. E talvez venha a ser um campeão. E o Tony perguntou, não pode ser hoje, professor? Aí as pessoas que estavam ao redor disseram, pode, mas não estou dizendo que vai ser. Foi ou não foi, Tony? E o Tony pegou e disse, não pode ser hoje, esse dia? Ele concorreu. E aí o pessoal, não, pode sim. E aí a Universidade de Caxias do Sul, o grupo da UX, né, se sagrou campeão daquele Festival Nacional do Campo dos Bugres lá, o Rodeio Nacional do Campo dos Bugres, ganhando de grandes grupos de dança na sua primeira vez, na sua estreia. O que veio acontecer depois, por exemplo, em interregionais, Bolinha, sendo até a maior nota de interpretação de todas as inters. E sabe como é que eu perdi esse grupo? Eu perdi esse grupo no desconto da Ilva, numa interregional que eu estava ganhando, e a camisa me tirou do festival. A mesma gola de camisa que eu tinha dançado a final do Enarte um ano antes, passado pelo comitê. A mesma camisa. E sabe o que aconteceu com esse grupo? Apenas para dar o que eu quero contar, eu vou mostrar o porquê. É que nesse trabalho eu ainda estava com o rancho, na mesma interregional, com o rancho de Galdérios. E aí o que acontece? Alguém chegou para eles dizendo que eles não tinham classificado e o rancho sim, porque a cor da bota deles estava errada. E eu sabia disso. E sabe o que aconteceu, Bolinha? Aconteceu que quando eu cheguei no alojamento para falar com eles da desclassificação, eles já estavam me hostilizando. E dizendo que eu tinha trocado, que eu tinha informações que eu dei preferência para um grupo e não dei para outro. Um grupo assim nunca será campeão. Porque depois de mim veio o Marco Ávila com eles. E os melhores resultados foram comigo. E eu cito esses nomes aqui com toda a tranquilidade, porque são meus amigos e as pessoas do grupo de dança são meus amigos. E hoje eles reconhecem essas falhas. Então isso é um segredo de ser campeão. O segredo de ser campeão é, primeiramente, nunca desconfiar daquele que está contigo. Porque eu sempre digo que o rival, o inimigo, que eu digo que nós não temos que ter inimigo, mas lá na palavra eu digo, o inimigo tem que estar lá fora, jamais na mesma trincheira que tu comunga. Isso é uma visão minha, militar, é claro, né? Mas que serve para nós. Então tu é vencedor porque tu teve sempre a teu lado pessoas que acreditaram em ti, mesmo sendo 40º. Sandra, por favor, quanto tempo nós passemos do tempo no Fegarte, sendo a maior nota disparada do Fegarte, para desespero de Terson Prachedes? Quantos minutos nós passamos? Ele foi 30 segundos, nós foi quanto? 3 minutos. 3 minutos, eu não passo um pouquinho não, Guterres. Se a apresentação tá boa, a gente toca adiante. Não tem frescura não, né?
Fomos, isso né, aí. ovacionados, e eles nunca me largaram por isso. Foi um erro meu, eu me empolguei, eu deixei de ser profissional. Eu prejudiquei um campeão. E tu disse isso agora há pouco, e alguém disse, não, quando um erra, todos erram. Não, esse erro é nosso, e tu também assumiu o teu. Né? Nesse trabalho, quando a gente erra, eu digo assim, por exemplo, nós temos que ter essa sensibilidade. E eles ficaram comigo. Eles continuaram o trabalho após. Então, é isso que tem que ser. Acreditar. Tá? Senão eu vou me estender mais do que você. E eu quero dizer o seguinte. Esses erros, esse estar perto, esse trabalho que você fez, essa tranquilidade que você tem de falar, saber e dizer para todos que é um jogo de xadrez, o Enarte, e é um jogo de xadrez Enarte, e muita gente não compreende isso, que as estratégias é que faz um grupo vencedor, e as estratégias passam por todos os setores de um grupo de dança. O grupo mais campeão que eu tive na vida, e me perdoem todos aqueles que eu participei, e participei de campeões estaduais, como tive com o próprio Lanceiros da Zona Sul, fazendo coreografia e trabalhando com o próprio Belloni nas interpretações. O que acontece? O grupo mais campeão que eu tive, fora o Cacique, que realmente foi campeão, tá? Chama-se Campo dos Bugres. Sabe por quê? Pela sua essência, que é a mesma de um Juventude. Eles ensaiam em uma palafita num estacionamento que já foi até despejo judicial. Eles têm uma patente embaixo dessa palafita onde fazem suas necessidades. Eles têm um quadrado dentro dessa palafita quando eles guardam todas as pilchas organizadas, e lá nada passa sem organização. E sabe por que esse grupo ainda não saiu campeão? Porque tem uma pessoa que atrapalha eles, Manuelito Carlos Savariz. É essa pessoa que atrapalha eles de ser campeão. Porque essa pessoa é um dos presidentes mais competentes que o MTG teve. Mas estigmatizou o grupo. Então, muitos dos bombardeios que o grupo teve, passou por isso. Esse é o grupo do presidente. E isso me irritou, porque tiveram outros instrutores lá antes e depois de mim. E só quando eu coloquei, porque eu fui o primeiro a colocar o Campo dos Bugres no domingo, quando eu coloquei o Campo dos Bugres no domingo, era o grupo do presidente. Anteriormente, não era o grupo do presidente. E o pior, quando eu fui instrutor lá, o Manuelito não era o presidente. E o Tony sabe de histórias que eu não vou contar nunca, de como minaram esse grupo. Mas não quero falar de mim. O que eu quero dizer é que a estrutura é que faz o grupo vencedor. E a história é parecida. A história de uma humilde sede para ensaio, das dificuldades financeiras, da força do grupo, da união do grupo é que fazem. E para encerrar, eu queria dizer para ti que tu vai chegar lá, tá? Tudo é uma opção. Eu dancei perto de ti, ou na mesma época, lá com os teus contemporâneos, no Fegarte, lá, que o Bloco 6 colocou, lá com Piá do Sul, e é onde quem dominava era Piá do Sul, era o Litoral, e o Alegrete vinha lá também, Ibirapuitã, eram grupos, eu tive prazer. E aquele ano eu dancei um Fegarte, e abandonei para ser instrutor de dança. Não quis dançar e ser instrutor, eu abandonei para ser instrutor. Continuei em grupos de show posteriormente, mas para a CTG eu fui... Então, essas são opções. Você vai se tornar ainda instrutor, avaliador, que a gente falou, que quando ficar velho vai sentar na cadeira que nem eu, né? Porque eu já estou velho realmente. A nossa diferença deve ser o quê? Uns 2 anos, mas tu parece mais acabado que eu. Né? Então, é que a lavoura te judiou um pouco. Não, é que a minha estrada é de chão, rapaz. A tua lavoura te judiou. E eu queria dizer uma coisa aqui agora, quero fazer um H, mas é um H verdadeiro. Existe um grupo hoje que mostra essa humildade. E eu não quero estragar isso, né? Porque a pessoa é muito humilde, muito trabalhadora e tem um baita trabalho. Eu só espero que ele tenha grupo nessa estrutura que eu te falei. Na estrutura moral e na estrutura de elos juntos para que chegue aonde tem que chegar, porque tem competência para isso. Meu amigo Bruno Martins está aqui e o Boitatá, no trabalho dele, é um trabalho humilde
como o teu. Humilde como o teu. Eles trabalham arduamente com dificuldades em uma cidade que não é fácil trabalhar, como não é fácil no Alegrete. E eu queria dizer isso, que eu respeito muito o trabalho do Bruno, eu respeito muito o trabalho desses pequenos que chegaram com força, fé e união, organização. E tu tá de parabéns, meu irmão, em abrir teu coração, em abrir teus vidros d'água, teu vidro do olho aqui hoje, porque é assim que Dom Camilo trabalha, com emoção. E tu hoje aqui mostrou que só assim é um vencedor. E eu me considero um vencedor também com essas características. Parabéns. Que falar depois do Camilo, né, cara? O Camilo sempre foi um espelho pra gente. Sempre, sempre foi. E depois ele nos deixou um tempo, né? Foi lá para os Paraná, lá para Foz, e aí a gente perdeu um pouco o contato. Mas, cara, aquela estátua que o Camilo fez em 2002 foi uma das coisas mais geniais que o festival já teve. E a gente tem que ter muito cuidado quando utiliza esse adjetivo de genialidade, né? E aquilo ali foi genial. A condução do grupo eu conheço o Camilo desde o Pedro Brown. Pedro Brown. Né? O meu primeiro Fegarte, Camilo, foi em 1990. Óbvio que eu não dancei a final, né? Na época eram 30 regiões, só ia para a final o campeão da região. Eram 30 grupos na final do Fegarte. E eu fui dançar minha primeira final em 94 só. Eu dancei três anos em Farroupilha. 3 anos eu tive a oportunidade. E depois a gente foi para Santa Cruz. E o Camilo sempre foi já era o Camilo, né? Então, muito obrigado pelas palavras. Tenho em ti, além de uma inspiração, um amigo. Te agradeço por tudo, pelas palavras, além do mais. Agora, na sequência, o Pablo. Bom, cara, eu vou te encher de pergunta. Em primeiro lugar, eu queria reafirmar o carinho que eu sinto por ti, tu sabe, né? Te dizer que sabe que a tia Ilka, da onde ela estiver, ela tem muito orgulho de ti. E eu nunca te pedi desculpa por isso, mas quero te pedir desculpa por todas as vezes que eu te deixei sem pão, que o pessoal não sabia no Alegrete, cara. Eu não contava que eu tinha vergonha. Né? O cara é piada e bosta, né? Eu ia de carona, cara, de Rosário para Alegrete para ensaiar no Aconchego. E eu chegava e ia direto na casa do Bolinha tomar café. Bom, Bolinha, sem contar as vezes que eu te emprestei a moto para te correr China lá em Alegrete. É verdade. Tu caiu duas vezes com a minha moto até hoje, tu tá me devendo, hein? E eu nem carteira tinha 16 anos. Bom, mas assim, ó, tem 2 perguntas para te fazer. Primeiro, quando vocês foram campeões, se quebrou alguns paradigmas. E um desses paradigmas que se quebrou foi a questão de se dançar em 10 pares. Eu quero te perguntar se em algum momento tu achou que tu não chegaria, porque até então se tinha uma ideia de que para ganhar o Enard tinha que ter 12 pares na sala, ou se tu nunca levou isso em consideração. Não. Eu tenho uma pessoa dentro do Rio Grande do Sul, para mim, é a pessoa que mais é mais competente em botar um grupo na sala em termos estéticos e de estratégia, que se chama Paulo Chervensky. Tá? Meu conterrâneo. Aliás, a história do mundo passa pelo Alegrete, né? Ouvimos aqui o Camilo, que teve a sua origem lá. Por isso é o Camilo. O Paulinho Chervensky é o cara que eu considero que tem mais estratégia de botar grupo na sala. E às vezes que eu conversei com o Paulinho sobre o assunto, ele tem uns conceitos muito firmes em relação a isso. E uma delas é a questão da beleza estética dos bailarinos e de volume. Tanto as pilchas de dar volume para o grupo na sala. Então, esse foi sempre o modelo que eu sempre ouvi de quem manjava da coisa. Mas a minha questão de dançar com 10, ela vem da história do Juventude. Primeiro, por uma limitação de elenco mesmo, de não ter, como 2006 que eu contei, que eram 10. Se um se adoece, eu danço com 9. Né? E segundo, Pablo, porque eu sempre tentei botar a qualidade, os melhores possíveis no palco. Os melhores possíveis no palco.
E a minha limitação não passava de 10 melhores. Né? Então, eu preferi tornar um grupo limpo para quem estivesse olhando, e o avaliador principalmente, e não esconder ninguém, porque tem que ser 12. Tu entende? Então, eu sabia que com 10 eu tinha certeza o que ia sair. Com 12, talvez eu não tivesse. Teria gente insegura ali. Então, eu nunca tive dúvida, e eu também não fiz para confrontar o sistema ou o que estava posto, mas eu tinha convicção que dança são os melhores que tem que estar no palco. Se os meus melhores totalizam 10, é com 10 que eu vou. Né? E quis que o domingo de 2010 a gente dançasse pau de fita, que pode tranquilamente, não vai interferir, 10 para 12. 2 damas, a gente dançou 2 damas, todos para a mesma frente. Né? Então é uma dança que no volume também não, tu espalha bem os ternos ali. E o sarrabalho, que eu dancei com 2 fileiras de 5, preencheu o palco. Não peguei uma vaneira marcada, por exemplo, uma rancheira de carreirinha. Né? Quando eu tive 12, eu coloquei 12. Até nos últimos anos aí, algumas danças eu consigo dançar com 12, outras não. Então eu priorizo a minha visão, o Tony sabe disso. O Tony até disse assim, cara, não dá pra botar 12. Eu falei, Tony, eu não tenho... Naquele momento eu não estava confiante em mais do que 10, então vou na bola de segurança. E o título me confortou em relação a isso. Né? O título chancelou que dá para ganhar com 10. Então não é uma opção que tem que ser com 10. Tem que ter o que é suficiente para fazer bem feito. Se é 10, é 10. Se dá para dançar algumas com 12, vai com 12. Tá, aí a segunda, assim, ó, em 2010 eu conversei contigo no início do ano, e aí tu me fez uma colocação dentro da nossa amizade, que... Pô, tu lembra disso? 10 anos atrás? Eu lembro, foi algo particular que tu me falou, que eu nem sei se eu poderia falar, mas enfim. Tu me disse assim, ó, tia, eu tinha para danças como balaio, eu precisava de um peão. Eu tinha 9 que sapateavam demais. E aí saiu aquele nosso amigo do Aconchego e foi para lá dançar contigo, tá? E aí, então, eu te pergunto o seguinte, na tua visão, talento individual ou conjunto? A soma dos dois, tá, Pablo? O que faz uma equipe no palco dançando, o que aparece? Qualidade individual que tem sinergia. Né? Não adianta eu ter vários bailarinos de excelência ou todos que estão na sala com qualidade e capacidade artística, porque existem duas coisas, né? Existe a qualidade individual, técnica, e existe a capacidade artística daquele indivíduo. Né? Não adianta tu ter 24 bailarinos com qualidade técnica e com capacidade artística, se tu não consegue fazer individualmente aquele grupo se tornar um todo. Porque o que vai sobressair, o que vai emocionar, o que vai tocar no avaliador, o que vai vir de força de dentro para fora na apresentação é o conjunto. Mas o que faz o conjunto é a qualidade individual. Né? Então, sempre a gente... tu pode fazer um grupo campeão não com todos de qualidade que tu gostaria? Sim, o Juventude fez isso. Vários grupos campeões fizeram isso. Agora, se tu tem a qualidade técnica e a capacidade artística e ainda consegue ter um sentido coletivo, tu consegue ter uma massa ali no palco, não são pessoas dançando, é um grupo, é uma sinergia, como teve, por exemplo, ano passado, ou tu vai pensar que a qualidade técnica e a capacidade individual da maioria dos dançarinos do Tiaraju são excelentes. Não, não. Tu percebia, inclusive, que naquela estratégia que o Ronaldo utilizou e fez maravilhosamente bem, tu percebia limitações individuais ali. Mas o todo foi tão bom que sobressaiu. Agora, tu tira aquela proposta do Tiaraju, e pega dançarinos do Tiaraju e bota a pilcha de outro grupo, talvez não estivesse no domingo. Né? Então, num time azeitado, um jogador médio se torna bom. Um jogador bom, excelente. Mas para te ganhar, tu precisa de grupo e equipe.
Tá, parece que a gente combinou. A minha última pergunta, eu vou ter que botar a saia justa. Veja bem, né, Cara, Tony? Pablo, quem está falando aqui, ó, Rodrigo da Zambuja Guterres, CPF 906-569-40991. Não é verdade absoluta. Essa é a Sim. minha verdade e a minha opinião. Só. Sim. Tá, assim, Rodrigo, em função o tema, ele se tornou um tema proposto no último ano e, ao mesmo tempo, ele tem algumas divergências. Então, eu quero saber a tua opinião. Coreografia ganha o Enarte? Coreografia hoje, talvez, na minha opinião, como eu disse, já disse isso em outros lugares, a coreografia hoje é o fator que desequilibra o Enarte. Né? O contexto, o tema apresentado, o todo apresentado, e eu acho que deveria ser melhor estruturado pelo festival, inclusive valorizar mais isso, tá? Mas talvez ainda não é momento para quem está definindo isso, mas eu acredito que deveria ser, é o que vai dar a diferença, que vai fazer diferença lá no final. Porque hoje tu pegar, Pablo, assim, ó, tu vai pro Enarte, no início de novembro, tu vai pro Enarte mais ou menos sabendo os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 15 primeiros e os 20 do domingo. E aí tu vai errar, tu vai ter a tua margem de erro ali. Talvez tu vai acertar 3 dos 5, mas aqueles 2 que tu achava vai estar entre os 10, entendeu? Tu vai acertar 8 grupos dos 10, mas aqueles 2 que não estão nos 10 lá, na final tá em 13º, 14º, sabe? Então tu já tem a leitura antes. Por quê? Porque é muito parelho. É muito parelho. E o próprio sistema de avaliação tornou equilibrado tudo. Né? Porque todo mundo tem as informações e todo mundo sabe o que pode fazer, onde vai o limite. Onde que vai dar diferença? Onde vai dar diferença? Vai dar diferença em algo que deveria ser, mas aí é um outro lugar que a gente vai discutir isso. Tornar ainda mais subjetiva a avaliação. A avaliação, na minha opinião, deveria se tornar ainda mais subjetiva. Ela está muito objetiva para um festival de arte, na minha opinião. Então, mesmo assim, são seres humanos que avaliam. E seres humanos possuem emoções guardadas, imagens guardadas, coisas que eles veem e identificam, músicas, filmes, momentos da vida deles. Quando um grupo consegue, e não é através do sarrabalho que um grupo consegue isso, não é através de um balaio, quando um grupo consegue tocar a emoção do avaliador, onde tem 2, 3, 4 grupos muito parelhos, a diferença vai ser no todo, cara. Vai ser no todo. Foi assim com o Pé do Sul em 2017, foi assim com o Rancho da Saudade em 2018 e foi assim, principalmente no Tiaraju em 2019. Estão errados? Inclusive na música, né, cara? As tuas músicas, eu nunca esqueço aquele Rilo e aquela Pirana tua. Claro. Né? Estão errados esses grupos? Não. Cada um tem a sua estratégia, cara. É um concurso. Quem não gosta, quem não concorda, cara, não vai. Não vai. A gente discute muito assim, tinha que tirar a coreografia no Enarte. Tinha que botar a coreografia no Fegadã. Não, cara. Fegadã existe com a sua gênese, com a sua origem, com a sua forma de ser, com as pessoas que curtem fazer daquela forma. O Enarte existe daquela forma. Aí tu vai pro Enarte, tu quer mudar o Enarte. Não vai no Enarte, cara. Se tu não concorda, não vai. Faz como eu fiz. Em 2017 eu não fui. Agora, se está nesse formato, não tem que desfazer o formato. Vamos aprimorar o formato. Onde posso dizer as coisas, eu digo. Agora, dia 17, vai ter um painel, um encontro de coreógrafos muito interessante. Se avançou muito nesse tema, muito pelas coisas que não só eu, mas muitos coreógrafos têm falado. Eu acho que onde o festival pode avançar? Nas coreografias. Mas eu concursos tradicionais. Cara, não vai mudar. Nós estamos fazendo projeção folclórica. Talvez não seja tão genuína quanto um Fegadã. Talvez não seja tão genuína quanto uma vacaria. Mas se tu pegar a história do festival, o festival se tornou isso. Ou tu tem 2 opções. Ou tu bota uma pedra em cima do Enarte e te acaba com o Enarte, com esse formato, ou tu aprimora ele. Eu sou da opinião que nós podemos aprimorar. E não é muita coisa que precisa, pelo menos na minha opinião. Precisa valorizar mais o artista, né?
valorizar mais quem faz o espetáculo, tá? É muito assim, a pessoa que faz isso. Teve grupo desclassificado no passado porque a barraca estava montada, cara. São 30, 40 pessoas lá, tia, pelo amor de Deus. Ah, mas tá no regulamento. Ah, mas então vamos rever esse regulamento aí, cara. Você botou um item aí porque os caras fizeram um absurdo. Agora, por causa de um absurdo, não são capazes de reunir isso. Olha aqui, ó. Absurdo não, tá? Senão nós vamos ter que fazer um artigo aqui para desclassificar. Aí vai um grupo lá, tribom, que é o grupo do Luizinho, fica desclassificados, sem maldade nenhuma. Ah, mas tá no regulamento? Sim, tá no regulamento. Vamos discutir o regulamento. Vamos rever, vamos tornar mais belas as coisas, cara. Sabe? Dá para ter competição, não dá para tirar a competição. A competição nos move, mas dá para tornar mais leve, dá para tornar mais flexível muita coisa, a partir dos professores. Nós somos muito culpados disso. Eu sou culpado disso. Tá? Mas estou aqui para dar a cara e estou aqui para se reunir, vamos ajeitar. Vamos sentar numa roda aí e vamos ajeitar. O que não gosta, vamos falar, e alguém que vai nos ouvir. Alguém há de nos ouvir. Talvez, em outros anos aí, talvez alguém nos escute. Tem muita coisa que a gente quer falar. Agora é o Fábio. Boa noite, pessoal. Eu tinha feito uma série de apontamentos e anotações aqui. Incrivelmente, no passar das falas dos colegas, elas foram umas respondidas. Então, até para não se tornar muito repetitivo, não prolongar muito, né, o tempo, eu gostaria basicamente de, primeiramente, cara, parabenizar o Bolinha, um cara que eu acompanho já há bastante tempo, dizer que eu já era um admirador dele, do trabalho dele, do Juventude, e agora sabendo as particularidades, as adversidades assim que o grupo passou no decorrer da história, e que a gente se torna mais ainda fã, né? Muita coisa a gente se identifica, como o próprio Camilo já falou ali, realmente eles são muito parecidos, né? E dizer que sonhos, identidade, propósitos, na verdade não é um case de sucesso, é um super case de sucesso, né? E é uma inspiração acho que para todo mundo aqui, para todos, né, que queiram escrever uma história, né, uma inspiração sem tamanho. Então, cara, te parabenizar pela tua trajetória, dizer que tu continue. Eu tenho acompanhado que eu noto que muitas pessoas não concordam com o sistema, não concordam com a avaliação, mas elas simplesmente fazem a parte de criticar. E eu tenho visto que tu é bastante proativo, tu participa do grupo da Chula, do grupo das coreografias. Então, acho que isso, não só a tua história, mas a tua proatividade, tu tem um posicionamento, tu critica, às vezes tu é contundente nas suas opiniões, mas acho que isso é importante, porque sempre tu é contundente, mas com argumento. Então, eu acredito que a história do Juventude e a tua trajetória é uma inspiração para todos, para os mais novos, os mais velhos, enfim. Só parabenizar e que tu continue. Tu tem uma história muito grande, veio como avaliador depois, como cargo diretivo, enfim. Eu acredito que tu tenha muito ainda a contribuir, né, com o tradicionalismo, né? Então, cara, é só te parabenizar. Eu tinha anotado perguntas aqui que tu entendia qual seria o melhor rumo para o Enarte, já foi respondido. Se tu pretenderia seguir alguma, ou na avaliação, ou na MTG, algum cargo, tu já respondeu também. Então, até para não se tornar repetitivo, simplesmente parabenizar pela tua trajetória, pelo teu trabalho, e dizer que tu é uma inspiração para todos nós e para todos os tradicionalistas que acompanham, né? Bah, Fábio, aí tu vai querer fazer eu chorar de novo. Eu já não tenho mais choro, né, cara? Não, obrigado mesmo. E foi muito legal tu tocado nisso, que eu vejo, eu me enxergo assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu fui escolhida para dar voz a várias pessoas que são anônimas, que tiveram sempre no Juventude, entendeu? Eu não fiz e ninguém vai fazer nada sozinho. E essas pessoas que ao longo do tempo passaram eles fizeram a história. Eu sou apenas a pessoa que eu conduzi, eu ajudei eles a conduzir, eu alimentei o sonho deles como líder e eles alimentaram o meu também a seguir em frente.
Então tenho muita gratidão, eu sei muito bem qual é o meu papel em tudo isso. Eu não fiz nada. Eu apenas fui mediador de todas as pessoas que naquele momento queriam algo. E eu consegui conduzir eles para algo, né? E quando tu diz assim, ó, do grupo da Chula, cara, sabe por que hoje eu sou avaliador da equipe do MTG? Mas eu abro a boca para falar em Chula, sabe por quê? Porque eu dancei Chula toda a minha vida. Eu ganhei todos os rodeios que tu imagina, só não ganhei Vacaria e Enarte. Todos os outros eu ganhei. Eu viajei a Europa, eu visitei 3 países e 22 cidades em 3 países da Europa, dançando chula nas praças, cara. De botar o chapéuzinho, dançar, bolhadeira, malambo, bumulegueiro, chula e pegar grana. Tá 30 dias fazendo tour lá e para sobrevivendo com isso aí, sabe? Eu sou dançarino, Fábio. Eu me aposentei em 2019, mas eu não abri a mão de estar no palco, cara. Porque ali eu sei o que eu faço. Eu vou errar como instrutor, eu vou errar como líder, eu vou errar como gestor, e eu vou ficar inseguro como tudo isso. Agora no palco, meu amigo, não tem ninguém que dance como eu danço. Para mim, eu sou o melhor. E eu mostro isso no palco. E acho que isso eu levava muito para a juventude. Entendeu? Então, quando eu abro a boca e falo em Chula, cara, vem cá fazer melhor que eu. Eu estou dizendo isso porque eu vivi a Chula. E eu sei fazer. Ah, coreografia. Cara, eu fiz mais de 350 coreografias. Já ganhei Juvenarte, já ganhei Fest Mirim, já ganhei Fenarte, já ganhei Fegams, Femarte, com coreografia. Já coreografia Escola de Samba de Uruguaiana. Ah, já fiz espetáculo para Cadica, em Porto Alegre. Fiz o jogo da Copa das Confederações 2005. Eu fiz todo o evento lá da Copa das Confederações em 2005, quando o Brasil jogou aqui. Última vez que o Brasil teve time bom, que era o Quarteto Mágico, o Adriano, eu estava lá, fiz o espetáculo, fiz vários espetáculos. Então, quando eu falo em coreografia, eu sei o que é coreografia. Pode não ser boa a minha coreografia, mas que eu sei fazer, eu sei. Ser bom é outra coisa, né? E quando eu falo em dança, cara, porra, vem cá, olha aqui, ó. Eu quero gestualidade. Sabe como? Aqui, olha para mim. Pum, quero isso, agora tu faz. Não é assim, ó, pessoal, um pouquinho mais de... Aí o cara fica assim, ó, não tá dizendo nada. Então, quando eu falo e eu me posiciono, eu vivi dentro de mim tudo isso. E eu não falo nada, eu sei que eu sou polêmico, mas eu falo, cara, entendeu? Eu falo porque eu tenho argumento para falar e eu tenho experiência para falar. Eu estou no movimento. Se nós vamos fazer um movimento que as pessoas têm que ser comedidas, ou as pessoas são reguladas por alguém ou por alguma instituição que, isso ficou pesado para te falar. Cara, que isso, cara? Que isso? Nós vamos passar, a nossa vida é muito rápido. Aí tu vai estar medindo o que tu vai falar para tu tem que ter argumento, respeito, e respeitar, acima de tudo, a opinião contrária. Agora, deixa eu dar minha. Eu não posso ser mal educado, eu não posso ser um cara também fora de tom. Agora, se eu tenho argumento e estou provando... E outra, cara, o meu desejo é contribuir. Entendeu? Não concorda comigo? Me chama, vamos conversar. Daqui a pouquinho tu me convence. Ou eu te convenço. E assim nós vamos avançar. Tá, Fábio? Obrigado pelas palavras aí, cara. Com certeza, é isso aí. Agora, Priscila levantou a mão, a última, não sei? Ela levantou nos 45 Isso. segundos, mas ela já aproveita. E, Rodrigues, o que tu acha? Já traz as perguntas do Com YouTube, certeza, isso. isso. Na verdade,